Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da vida, o Deus da esperança, Deus que se faz presente em todos os nossos momentos. Deus que animou, que encorajou todos os seguidores da SEBS para realizar o 14º Intereclesial da SEBS em Londrina, no Paraná. Festa bonita, que nos anima e que nos mostra que o nosso Deus tem esperanças na igreja, no seu povo, nos seus enviados. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, no programa passado, de quarta-feira passada, nós mostramos algumas imagens, fizemos algumas reflexões sobre o 14º Intereclesial. A festa foi muito bonita. Mais de 60 bispos, centenas de padres, 7.000 pessoas participando da mesma festa, da mesma alegria, querendo estar com Deus e querendo ser células vivas dessa igreja, através da SEBS. Pessoas de todos os lugares do Brasil, de todos os estados, de todas as dioceses do Brasil e também de outros países, por exemplo, do México, dos países da América Latina e do Caribe. Foi uma festa de fé, de reflexão, de igreja que se coloca em saída, né? Isso atendendo inclusive ao Papa Francisco, que quer a igreja nessa dimensão, né? Vamos ver algumas imagens bonitas. É bom sempre a gente ver a imagem, para a gente ver como que foi a animação, né? E vendo a imagem, eu quero também escutar uma música bonita, né? O Trem das SEBS, para nos animar, para nos colocar no clima. Vejamos, portanto, algumas imagens e a música bonita das SEBS. Somos um povo de uma igreja que caminha com a justiça e quer o povo libertar, de um jeito simples que busca dignidade, que vive luta e que sabe partilhar. Somos a SEBS e a força do testemunho, igreja, povo em todo canto e lugar. Somos igreja missionária neste mundo, de um jeito simples nós podemos transformar. Somos igreja que acolhe, que abraça, que busca sempre viver a fraternidade. Somos igreja que transforma e que liberta. Somos um povo que vive em comunidade. Somos a SEBS e a força do testemunho, igreja, povo em todo canto e lugar. Somos igreja missionária neste mundo, de um jeito simples nós podemos transformar. Igreja, povo vivendo o evangelho, anunciando a boa nova de Jesus, testemunhando o amor que nos liberta, e o caminho é tendo Cristo como luz. Somos a SEBS e a força do testemunho, igreja, povo em todo canto e lugar. Somos igreja missionária neste mundo, de um jeito simples nós podemos transformar. Somos a SEBS e a força do testemunho, igreja, povo em todo canto e lugar. Somos igreja missionária neste mundo, de um jeito simples nós podemos transformar. Somos a SEBS e a força do testemunho, igreja, povo em todo canto e lugar. Somos igreja missionária neste mundo, de um jeito simples nós podemos transformar. De um jeito simples nós podemos transformar. Meus irmãos, SEBS é um jeito de ser igreja, é um movimento da Igreja Católica
presente na história da igreja há mais de 50 anos. Pelas SEBs já passaram tanta gente interessada no mundo novo. Por exemplo, Dom Helder Câmara, Dom Luciano Mendes, o nosso querido Padre Roberto Cordeiro e tantos outros. É uma infinidade de pessoas, né? Estou falando de alguns, só para dar assim, uma amostragem do tamanho da beleza das SEBs, comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, né? Aberta também ao ecumenismo. Nas SEBs nós acolhemos, gostamos de falar sobre Deus e da construção do reino de Deus. Muitas pessoas podem e devem participar. Aliás, o Papa Francisco tem nos mostrado isto, né? A igreja abre as suas portas para todos aqueles que querem, baseados nos ensinamentos de Nosso Senhor, construir um mundo novo e melhor, um mundo mais justo, mais humano. A SEBs é filha da teologia libertadora, da teologia da libertação. A teologia da libertação, por sua vez, é mãe das SEBs, alimentou de esperanças as SEBs. Coisa bonita, é uma igreja cristológica, é uma fé cristocêntrica. Nada nas SEBs foge disso. Nós buscamos nas SEBs, busca-se nas SEBs, os entendidos, os teólogos das SEBs, busca sempre serem fiéis à Bíblia, à Palavra de Deus. Tomam como base, por exemplo, o livro do Êxodo. Por quê? Foi lá que Moisés ensinou como fazer libertação, como se libertar do que não é bom e buscar o que é bom, o que é de Deus, naquele tempo, do Deus Javé. Hoje existem vários motivos para que possamos buscar a libertação. Por isto, a Bíblia nos inspira e a Bíblia é lida, é pensada, é refletida. Vale a pena entender esse jeito de SEBs. Entre as pessoas que participam das SEBs, que vivem em SEBs, eu quero aqui citar um leigo de muita fé, que movimenta a igreja, que participa da igreja, é o Roberto Malvese. Roberto Malvese é chamado também carinhosamente de Gogó. Ele é teólogo, ele é filósofo, ele é interessado nessa igreja, participa da igreja em vários lugares, da América Latina inclusive. E interessante que o Roberto conheceu o Papa Francisco quando ele era ainda cardeal, lá na Argentina. O Papa tinha lá os movimentos de periferia, né? As SEBs também, claro, o jeito SEBs também lá na Argentina. Ele formava grupos, comunidades para estudar as SEBs, para viver essa dimensão da fé. Neste tempo, o Roberto conheceu o Papa. E interessante que depois que o Papa Francisco se tornou Papa, continuou este contato, né? Agora, Roberto faz isso através de um bispo, de um cardeal, que é amigo do Papa, Dom Cláudio Umes. Dom Cláudio é amigo do Roberto e é amigo do Papa. Então ficou fácil, né? Este intercâmbio, né, dos leigos. Fico pensando assim, que Roberto é uma espécie de líder dos leigos no Brasil, né? Roberto Malvese, ele é muito assim, inteligente, né? Muito dinâmico e gosta de fazer esse tipo de coisa. E o padre Nelito também é um apaixonado por SEBs. Ele gosta de participar, ideias bonitas, ideias claras, né? Como tantos padres, como tantos bispos, por este Brasil afora, por essa América Latina afora. E o padre Nelito Dornelas vai entrevistar o Roberto Gogó. Vamos ver a beleza dessa história aí, dessa entrevista aí. Vamos ver os dois conversando sobre o Papa Francisco, sobre essa comunhão que existe
este intercâmbio de ideias que existe entre os leigos, entre os movimentos liderados ou acompanhados pelo Roberto Gogó, Dom Cláudio Umes e o Papa Francisco. Vejamos. Você colocou um ponto aí muito delicado, a questão de entrar outros grupos religiosos, inclusive na própria Igreja Católica nós temos vários modelos de igreja, outro perfil, outra sensibilidade, e nesse contexto nós temos aí o Papa Francisco, que tem uma proposta claríssima de igreja, a igreja da base. A gente sempre fala que a Igreja do Brasil sempre teve como a sua identidade as comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação e os mártires. Como é que você vê hoje Papa Francisco e a Igreja do Brasil? Então, a gente que conversa muito sobre isso, a gente tem essa plena consciência que o Francisco está à frente da igreja como um todo, né? Ele é um homem muito além do seu tempo, do contexto da igreja, mas a gente sabe também que o que ele levou para a Igreja Universal foi toda uma experiência pessoal dele acumulada como cardeal de Buenos Aires. Ele já tinha a preocupação com as periferias de Buenos Aires, com aquilo que eles chamam lá de favelas, que eles chamam de villas, são as vilas. Ele criou um grupo de padres para trabalhar nas periferias de Buenos Aires. Então, quando ele vai para Roma, ele leva esses desafios que ele tinha presente na América Latina. A única vez que eu encontrei pessoalmente com ele foi em Buenos Aires, ele é cardeal de lá ainda, e ele estava celebrando para a gente um encontro que a gente tinha no Conselho Episcopal Latino-Americano sobre espiritualidades latino-americanas. Ele participou com a gente, depois que ele vinha se tornar Papa. Então ele era um homem já experimentado nesse tipo de coisa. E ele leva para Roma e propõe isso como um modelo de igreja para o mundo inteiro. Eu que estou lá no grupo da Rede Eclesial Panamazônica, ele vive insistindo nisso, né? Ele vive insistindo que ele quer uma igreja em rede, uma igreja solidária, uma igreja em saída, que não está preocupada só com si mesma, mas que ela está preocupada com o conjunto da sociedade, está preocupada com os povos amazônidas, os índios, os ribeirinhos, os pescadores, está preocupado com o bioma amazônico. Ele tem uma consciência muito funda do papel que o bioma amazônico tem no planeta e tem na própria América Latina. A chuva que chega em Buenos Aires é uma chuva que vem da Amazônia. Então ele é um homem muito ciente de tudo isso. Então, rios voadores, né? Os rios voadores. A água evapora lá, os ventos empurram, essa água vai cair inclusive até em Buenos Aires. Agora, a pergunta que a gente sempre faz para as nossas comunidades é que elas, sem perder sua identidade, sem perder sua capacidade de se reunir, e vamos lembrar aqui, porque a gente tem muita preocupação com a massa, né? com as pessoas. Vamos lembrar que na visão de Jesus, você não precisa ter uma grande massa reunida para você ter uma comunidade. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles, né? Então as nossas comunidades, elas nunca vão ser a massa. Agora, elas são o fermento, elas são o sal. Elas mobilizam. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, da minha cidade que eu moro, Juazeiro da Bahia. Nós somos uma cidade hoje de 250 mil habitantes. Nós pegamos a luta de saneamento na cidade a partir de uma comunidade periférica mais prejudicada pelo saneamento. E hoje está 100%, né? Chegamos a 90% de saneamento básico. Mas o pessoal soube fazer a luta local, soube lutar pela questão do plano municipal de saneamento, soube criticar o governo municipal, soube chamar a Câmara de Vereadores para dentro, o Ministério Público para dentro, chamar as igrejas para dentro. Então, a comunidade pequenininha, que não é um grupo de mais de 50 pessoas, ela foi esse fermento que levou essa luta toda do saneamento à frente. Uma pequena comunidade foi capaz de mudar a política do saneamento de um município de 250 mil habitantes. Pois é, e nesse ponto aí, você está participando da REFPAN, que é a Rede Eclesial Panamazônica, e o Papa convocou um sínodo para 2019, que vai ser em Roma, para discutir a Amazônia. O que é isso? A gente tem as conversas, é claro, com muita gente, porque você participa desse processo, conversa com os bispos, só que tem um diálogo muito direto com o Papa, e ali a gente sente o Papa muito mais próximo, porque realmente o nosso intermediário entre a rede eclesial e o Francisco é o Dom Cláudio. É o Dom Cláudio Rumes, que foi cardeal de São Paulo, e ele está sempre presente nas nossas reuniões. Então eu conversei isso com o Papa, estou conversando isso com vocês, vou levar isso para o Francisco e tal. Ele faz essa ponte, fica muito próximo. E também tem que ler as entrelinhas. O Francisco quer fazer na Rede Eclesial Panamazônica a experiência, essa é a definição que eu dou, da igreja do futuro. Uma igreja em rede, uma igreja solidária, com outros ministérios, né?
se fala muito claramente que ele pede aos bispos que os bispos sejam corajosos, que os bispos proponham, e inclusive provavelmente com a ordenação de homens casados ou padres que se casaram de retomar o seu ministério, para começar a abrir essa perspectiva de uma igreja muito mais presente e que ele chama uma igreja com o rosto amazônico. Quer dizer, que seja feita por pessoas do lugar e que essas pessoas levem aquela igreja para frente. Mas não fechada em si mesma. Mais uma vez, eles sempre votam. Tem que estar solidário aos indígenas, tem que estar solidário aos ribeirinhos, tem que estar solidário à natureza, né? À criação de Deus. E aí o grande meio nosso, o grande instrumento que ele nos deu é a Laudato Si. A gente dizia isso. Muito do que está na Laudato Si, a gente já dizia, a gente já refletia. Hoje é diferente, porque hoje eu não falo mais em meu nome. Quando eu falo sobre essas questões, eu digo, Francisco disse isso. Então a autoridade é de outra ordem, é de outro nível. Então eu vejo com muita esperança o que está acontecendo ali. Eu acho um momento cairológico e espero que as nossas comunidades sejam capazes de assimilar essa perspectiva, que elas também têm que estar em saída, elas também têm que ser solidárias, elas não precisam se preocupar em ser a igreja exclusiva, não é? Mas elas têm que se preocupar em que ser nessas igrejas e nesse mundo todo esse fermento, esse sal, essa luz. Isso sim, isso eu acho que isso é fundamental. Se as nossas comunidades perderem a capacidade de sal, de fermento e de luz, aí entra aquela frase terrível de Jesus, que eu acho a frase mais terrível que tem no Evangelho: a gente não serve mais para nada, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Você que faz lembrar uma expressão do Dom Luciano Mendes de Almeida, quando nós estávamos à frente do 10º Intereclesial de Sebes, ele falava assim: olha, eu sempre queria que toda a igreja do Brasil virasse comunidade eclesial de base, mas depois eu baixei a bola. Eu entendi que a igreja não se confunde com o reino de Deus, mas ela é um sinal do reino para o mundo. Assim também a Sebes deve ser um sinal do reino para a igreja. Isso era Dom Luciano. Então, vai ter um santo a mais nessa... Gogó, muito obrigado pela sua participação. Nelito, Fala suas palavras finais aqui para encerrar. Aqui um grande abraço a todo mundo e que a gente continue, né? Tem num mundo tão difícil como esse, que Francisco não foge, ele não nega a dificuldade da realidade, do mundo contemporâneo, ele não foge da problemática, mas ele insiste que a gente mantenha essa esperança viva. Afinal, no final das contas, depois de tudo, Deus tem a decisão final sobre tudo isso. E a gente se orienta por essa esperança final também teológica e escatológica. A igreja é universal. Os sonhos das Sebes são também universais. E nós temos o Papa Francisco, que nos apoia, que apoia não só a Sebes, mas todos aqueles que querem um mundo novo, um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais humanizado. Acho que isto aí é a essência da Sebes. É aí que está os objetivos da igreja. Isso foi muito confirmado lá no 14º Intereclesial que aconteceu em Londrina. Aí eu fico pensando, como você viu essa entrevista agora, existem várias entrevistas. Use a internet para isso. Vai lá, é só você digitar lá, entrevistas 14º Intereclesial Sebes. Aí tem muitos bispos falando, muitos padres, muitos leigos. Vou repetir, é só você digitar, né, no Google, 14º ou 14 Intereclesial das Sebes. Você verá muita coisa bonita para enriquecer a sua fé, a sua prática eclesial, prática de igreja, né? E conhecer este movimento tão bonito chamado Sebes. Vale a pena. E que nosso Deus nos abençoe para que possamos juntos pensar num mundo novo, num mundo desejado pelo Papa Francisco, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e por todos aqueles que valorizam a vida com mais justiça, com mais beleza. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.